onde surgiu essa necessidade de corte? Isso eu conversei muito com Priscila sobre isso. Observem que a resolução, ela é posterior à lei que determinou a ampliação do ensino fundamental para 9 anos. Então ela veio exatamente para complementar uma regulação. E felizmente o Supremo disse que quem regula a educação são educadores. Porque é muito ruim na nossa área sempre ter interferências judicializantes. Quando é uma área que precisa de regulação, mas que a judicialização dos processos retira o protagonismo de uma visão educativa. Me parece que 31 de dezembro foge a isso, porque o aluno passaria, o estudante passaria todo o ano com 5 anos, né? E foge a uma realidade que é o ano letivo, né? Então, qual é o melhor período? Eu acho que a gente precisa definir entre nós, tendo também como referência de que não existe mais classe de alfabetização, felizmente, né? A alfabetização é um processo que para uns se inicia com 4, com 3, com 2 e que termina ao longo da vida. A própria educação de jovens e adultos hoje não é mais a educação de jovens e adultos, né? É considerada educação ao longo de toda a vida, pelo próprio procedimento e pela própria concepção do que é alfabetização, que não é apenas decodificar símbolos, mas sobretudo entender, e sobre o que está entendendo, ter uma postura, uma visão de mundo, uma inserção na sociedade, etc, etc. Eu fiz uma alteração nessa lei do direito do aluno, foi uma das minhas primeiras leis, quando eu cheguei aqui deputada em 2003. É uma lei pouco conhecida, né? É uma lei avançada para o período quando ela foi colocada, e acho que a deputada Priscila Krause foi muito inteligente quando buscou algum instrumento já existente, né, para alterar a questão da idade, porque senão a gente ia ter que criar uma nova legislação, quando ela tem inclusive questões de avaliação, questões de relação professor-aluno. Essa lei é muito, muito completa, a meu ver, ela é muito completa nesse aspecto, né? Outra questão que eu quero dizer é que num possível substitutivo, e eu acho que nos próprios projetos pedagógicos da escola, as oportunidades individuais de progressão, Patrícia, Marina, que falaram muito disso, elas não estão descartadas. Oportunidades individuais de progressão e de retenção, se for o caso, né? Desde que haja, isso a lei do direito do aluno cita, desde que haja uma negociação, uma participação da família, do estudante e da escola. Nós estamos agora sobre a égide da lei do Plano Nacional de Educação. E nesse Plano Nacional de Educação, diferente do anterior, está embutida a criação do Sistema Nacional de Educação. A gente viu defesas de 31 de março, a gente viu defesas de 31 de dezembro, a gente viu, independente da defesa de data, né, a regra de transição como uma possibilidade que a gente tem que avaliar com a nossa assessoria jurídica. A gente viu que precisa prever uma avaliação, que eu particularmente tenho dúvidas se isso precisa estar na lei, mas vou investigar se isso precisa estar na lei ou se o projeto político-pedagógico da escola, na sua autonomia, que a gente precisa respeitar. Eu sou uma defensora muito grande, olha que eu sou da República, da autonomia da escola. A gente tem leis para se referenciar, mas se a gente ficar muito legalista, a gente não caminha muito, né, nesse aspecto da educação. E a mudança de uma provável nova data de corte, se seria 31 de junho, se seria 31 de julho. Então, são com esses elementos que eu proponho que a nossa comissão faça o processo de negociação, apresente o substitutivo, e já agradecendo muitíssimo a contribuição da deputada Priscila Krause, sem sombra de dúvida foi importantíssima, né? A participação e a contribuição de todos vocês, e como educadora,
em relação a leis, apesar de eu ser deputada, faço leis e voto leis, prevalece mais o meu espírito de educação. E para isso eu me inspiro nos versos de Drummond, que dizem assim: as leis não são tudo, porque os lírios não nascem das leis.